O visitante da meia-noite. O relógio digital piscava no criado mudo. 11h59 da noite. O som abafado do vento cortava o silêncio do apartamento, soprando pelas frestas das janelas. Daniel estava deitado, acordado, como sempre. Há 7 noites não dormia mais àquela hora. O corpo implorava por descanso, mas a mente recusava-se a entregar-se à inconsciência. Ele sabia que, se fechasse os olhos por tempo demais, ouviria novamente. À meia-noite em ponto, 3 batidas, secas, rítmicas, precisas, e depois o sussurro, frio, rouco, distante e ao mesmo tempo colado ao ouvido. Posso entrar agora? Daniel morava no 10º andar de um prédio antigo no centro da cidade. Um edifício dos anos 60 com corredores estreitos, azulejos gastos e elevadores que rangiam como ossos velhos. A janela do quarto dava para o vazio. Uma parede lisa de concreto que separava o prédio do vizinho. Nenhuma sacada, nenhuma escada de incêndio. Só o vento e o abismo. Na primeira noite ele pensou que fosse engano. Talvez algum vizinho bêbado, um som vindo do andar errado. Um eco. Não abriu. Mas quando olhou pelo olho mágico não havia ninguém. Nem sombra, nem movimento, nem respiração. O corredor estava vazio e parado, como se o tempo tivesse congelado por alguns segundos. Na segunda noite as batidas voltaram. 3 toques, o mesmo intervalo. E o mesmo sussurro. Posso entrar agora? Dessa vez o frio no ar foi real. O ar-condicionado estava desligado. As janelas trancadas. E ainda assim o hálito gelado da voz parecia se espalhar pelo apartamento, impregnando os móveis, a cortina, o tapete. Daniel desligou todas as luzes, mas o brilho do relógio digital ainda o denunciava. 00:01. E o sussurro se repetiu, um pouco mais perto. Nos dias seguintes ele tentou ignorar. Colocava fones de ouvido, aumentava o volume da televisão, tomava calmantes. Mas nada abafava o som. Ele sempre o ouvia, mesmo quando não queria. As batidas vinham do outro lado da porta, mas pareciam ecoar dentro da cabeça dele, como se o visitante não estivesse fora, mas dentro, preso entre as frestas do pensamento. Na quinta noite algo mudou. As batidas não cessaram. 3, depois 3 de novo, depois mais 3. O som tornou-se impaciente, quase irritado. Daniel correu para a porta e encostou o ouvido na madeira. Nenhum som de passos, nenhum ruído de respiração. Apenas o farfalhar de algo arranhando o chão como unhas sobre cimento. O coração batia tão alto que abafava tudo. Quando se afastou, percebeu marcas sob a porta. Linhas escuras, úmidas, como se algo tivesse escorrido por ali. Não era sangue. O cheiro não era de ferro, mas de maresia. Um cheiro de água parada, salgada, antiga. No dia seguinte, ele contou ao síndico. O homem riu. Disse que ninguém poderia estar batendo àquela hora, pois as câmeras do corredor mostravam o andar vazio todas as noites. Mostrou as gravações. À meia-noite, Daniel aparecia sozinho dentro do apartamento, virando a cabeça em direção à porta, como se ouvisse algo. Mas no corredor nada, nenhum movimento, nenhuma sombra. Na 7ª noite ele tentou um ritual. Pesquisou fórmulas antigas, orações, símbolos de proteção. Desenhou sal grosso em torno da porta e acendeu uma vela branca. Às 11h59, ajoelhou-se, suando. O pavio tremia, mesmo sem vento. Meia-noite, 3 batidas. O som reverberou como se ecoasse dentro das paredes. A chama da vela oscilou e apagou. O sussurro veio logo depois, mais grave, mais fundo, quase um rugido abafado. Posso entrar agora? Daniel recuou até o quarto. O ar se tornou denso, pesado, quase líquido. As luzes piscaram e por um instante ele viu algo na janela. Um vulto do outro lado do vidro, pressionando as mãos contra o vidro fechado. As mãos eram pálidas, compridas, de dedos finos demais para serem humanos. A pele parecia encharcada, quase translúcida. Mas ele morava no 10º andar. O vidro estalou, mas não se quebrou. O vulto desapareceu. O silêncio voltou, exceto pelo tic-tac do relógio, marcando 00:03. A partir dessa noite, o visitante não se contentou com a porta. Começou a chamar de outros lugares. Do banheiro, do espelho, do teto. Às vezes, Daniel acordava com a sensação de que alguém o observava do canto escuro do quarto. Outras vezes, sentia o colchão afundar levemente ao lado dele, como se um corpo invisível se deitasse sobre os lençóis. Os vizinhos começaram a ouvir também. Toques distantes, em portas onde ninguém estava. E o mesmo sussurro repetido nas madrugadas. Em alguns andares ecoava mais fraco, em outros, mais alto, mais desesperado.
Posso entrar agora? Daniel tentou se mudar. Ligou para imobiliárias, começou a empacotar suas coisas. Mas a cada tentativa, algo o impedia. Documentos sumiam, o elevador travava. O sono o vencia antes de terminar as caixas. Às vezes acordava com tudo desempacotado novamente, como se nunca tivesse começado. Na 9ª noite, ele percebeu que o espelho do banheiro estava diferente. No vapor do chuveiro, uma frase escrita com dedos invisíveis. Você já me deixou entrar. Daniel correu até a sala. As luzes piscavam de novo. E o som da chuva batia nas janelas com força. Mas o céu estava limpo. A água vinha de dentro, escorrendo pelas paredes, formando poças no chão. E nelas, reflexos distorcidos mostravam algo movendo-se por baixo, como se houvesse um outro andar, submerso, logo abaixo da realidade. O relógio marcava 00:30. 3 batidas. Posso entrar agora? A voz vinha de todos os cantos, do teto, das tomadas, do ralo. O som se multiplicava, reverberava, até preencher cada fresta do ar. Daniel tampou os ouvidos, mas o sussurro vinha de dentro da cabeça. E então silêncio, absoluto. Ele abriu os olhos. A porta estava aberta. O corredor, antes bem iluminado, agora era um túnel de sombras. No chão, uma linha de pegadas molhadas seguia até dentro do apartamento. As marcas paravam diante do sofá, depois seguiam até o quarto. O relógio marcava 00:07. Daniel pegou o celular para ligar para alguém, mas o aparelho mostrava uma tela escura. O reflexo no vidro, porém, não era o dele. Era o de uma figura atrás, alta, encharcada, sem rosto. O grito nunca saiu. Na manhã seguinte, os vizinhos reclamaram do cheiro de umidade vindo do 1004. O síndico bateu a porta, chamou e nada. A polícia arrombou o apartamento ao 12:00. Lá dentro, o chão estava coberto por uma fina camada de água, e as paredes, encharcadas, gotejavam uma substância escura. Daniel não estava. Nenhum sinal de luta, apenas o relógio digital piscando no criado mudo. 00:00, travado, como se o tempo tivesse parado naquele instante. No corredor, as câmeras mostraram algo impossível. Às 11:59 da noite anterior, Daniel abriu a porta e olhou para o lado. Não havia ninguém. Mas à 00:00, uma sombra se formou atrás dele. Alta, fina, líquida. A imagem distorceu, e por um segundo, parecia que o corredor inteiro havia se transformado em um espelho d'água. O vídeo termina com a porta se fechando sozinha. E então, silêncio. O apartamento 1004 permanece vazio até hoje. Os novos moradores do prédio dizem que, às vezes, ouvem batidas suaves no meio da noite. 3 toques, sempre à mesma hora. E um sussurro que atravessa as paredes. Posso entrar agora? O cemitério dos sussurros. A névoa daquela madrugada parecia viva. Espessa, fria e densa, rastejava entre as lápides como um véu cobrindo o que jamais deveria ser visto. Havia um silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo que até o próprio vento parecia hesitar em atravessar os portões enferrujados do cemitério São Lázaro. Ninguém em sã consciência visitava aquele lugar após o pôr do sol. Diziam que à noite as sepulturas respiravam, que as cruzes giravam de posição, que as estátuas choravam lágrimas de musgo e que se alguém ficasse tempo demais entre as covas, acabaria ouvindo seu próprio nome sussurrado por vozes que não eram humanas. Mas Clara não acreditava em nada disso. Ela era fotógrafa e procurava locações para sua nova exposição. O Silêncio da Pedra. O cemitério parecia perfeito. Antigo, gótico, isolado e decadente. O tipo de beleza que poucos tinham coragem de encarar de frente. Ela chegou por volta das 11 da noite, carregando sua câmera e uma lanterna fraca. A lua minguante mal iluminava o caminho de pedras irregulares cobertas de limo. Cada passo ecoava como um lembrete de que ela estava sozinha, ou pelo menos acreditava estar. As lápides eram antigas, muitas sem nome. Outras, partidas ao meio, pareciam rachadas por dentro, como se algo tentasse sair. Clara começou a tirar fotos, ajustando o foco para capturar o contraste entre o mármore gasto e a vegetação que o engolia. A névoa tornava tudo etéreo, quase belo. Foi quando notou o primeiro detalhe estranho. Na tela da câmera, uma figura aparecia ao fundo. Algo pálido, de forma humana, parada atrás de uma cruz quebrada. Mas ao levantar os olhos, o lugar estava vazio. Clara apagou a lanterna por um instante para testar uma exposição mais longa. E nesse breve momento de escuridão, ouviu o som. Um sussurro, baixo, arrastado, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Não devia estar aqui. Ela congelou.
O som parecia vir debaixo da terra. O coração acelerou, e por um segundo, o ar ficou mais frio, mais denso, quase irrespirável. A fotógrafa acendeu a lanterna novamente, tremendo. As sepulturas à sua volta pareciam diferentes, como se estivessem mais próximas. Continuou andando, tentando se convencer de que era imaginação, mas a sensação de estar sendo observada crescia. O feixe de luz tremeu, e por um instante ela pensou ter visto algo se mover entre os túmulos, uma sombra rastejando. Ela decidiu ir embora, mas o caminho de volta parecia errado. As fileiras de lápides antes alinhadas, agora se torciam em direções estranhas, criando um labirinto. As cruzes pareciam virar lentamente enquanto ela passava, acompanhando seus passos. No topo de uma colina, uma pequena capela abandonada se erguia. As portas estavam entreabertas, e de dentro vinha um som seco, ritmado, como passos lentos. Clara entrou, pensando encontrar algum morador de rua ou vigia, mas lá dentro, o chão estava coberto de velas apagadas e símbolos riscados em carvão. No altar, um espelho manchado refletia apenas a névoa, não o corpo dela. A imagem mostrava o cemitério, vazio, mas uma figura aparecia atrás dela, vestida de preto, com o rosto coberto por um véu. Ela se virou depressa. Nada. O espelho, porém, agora exibia as lápides se movendo. Sim, elas se moviam, arrastando-se como ossos sendo empurrados por dentro da terra. Um som de pedra se partindo ecoou pelo chão. As velas se acenderam sozinhas, uma a uma, como se algo respirasse perto delas. No ar, um cheiro de ferro, mofo e carne úmida. Clara recuou, e o piso debaixo de seus pés cedeu. Caiu em uma cripta antiga, o impacto tirando-lhe o ar. A lanterna se quebrou, a escuridão a engoliu. A câmera, ainda pendurada em seu pescoço, piscou uma última vez, capturando flashes aleatórios. No breve clarão, ela viu o interior da cripta. Dezenas de caixões abertos, corpos antigos, ossos e rostos que pareciam recém-formados, como se tivessem acabado de acordar. E todos olhavam para ela. O primeiro movimento veio de um canto, um som úmido, de algo deslizando. Um braço esquelético saiu de uma das tumbas, depois outro e outro. Um coro de vozes começou a sussurrar, repetindo em uníssono: "Não devia estar aqui." Clara tentou escalar de volta, mas as mãos surgiam de todos os lados, puxando-a pelas pernas, pelo casaco, pelos cabelos. Cada toque era gelado, e onde a pele era tocada, manchas roxas surgiam como queimaduras. Ela gritou, mas o som morreu na garganta. A escuridão parecia abafar até o próprio medo. Quando finalmente conseguiu agarrar a borda da cripta, algo puxou com força, e ela viu, por um instante, o rosto de quem a segurava. Era o dela. O mesmo rosto, pálido, apodrecido, com os olhos abertos em desespero eterno. O flash da câmera disparou sozinho mais uma vez. E depois disso, só o som do obturador ficou no ar, disparando em intervalos irregulares, como se a câmera estivesse fotografando sozinha. Dias depois, os guardas do cemitério encontraram o tripé e a câmera de Clara próximos à capela. As fotos foram analisadas. Mostravam o cemitério vazio, a névoa, e nas últimas imagens, o que parecia ser uma mulher olhando diretamente para a lente. O rosto, porém, não era o de Clara. Ninguém nunca encontrou o corpo. Mas, desde então, quem passa pelo São Lázaro à noite jura ouvir o clique de uma câmera, vindo do meio das sepulturas. E, às vezes, entre os sussurros que o vento carrega, uma voz feminina se mistura, repetindo a mesma frase que as vozes da terra diziam. Não devia estar aqui. O quarto 1313. Nunca gostei de trabalhar à noite no hospital. As horas pareciam se arrastar. E o silêncio dos corredores era tão pesado que até o som do meu próprio coração parecia um intruso. Eu era enfermeira plantonista do Hospital São Jerônimo, um prédio antigo, mas ainda em atividade. Diziam que parte da estrutura vinha da década de 1950, quando o hospital fora usado como sanatório. Naquela noite o relógio marcava 2h47 da madrugada quando a campainha do quarto 1313 soou. Eu me lembro bem, porque aquele quarto não estava em uso. O paciente que o ocupava havia morrido na semana anterior, e a administração ainda não havia liberado o leito. Peguei minha prancheta, respirei fundo e caminhei até o corredor norte. As luzes de emergência piscavam de forma irregular, lançando sombras quebradas nas paredes. O som do meu sapato ecoava no piso frio,
E com cada passo, o zumbido dos equipamentos de monitoramento parecia mais distante. Quando cheguei diante da porta do 313, percebi que a luz do quarto estava acesa. Isso não fazia sentido. Eu mesma havia apagado tudo no início do plantão. Toquei a maçaneta e senti algo frio, úmido, como se alguém tivesse acabado de lavar as mãos e deixado gotas escorrendo por ali. Abri a porta. O quarto estava vazio, mas a cama estava desfeita. O lençol amassado, como se alguém tivesse se mexido nele há pouco tempo. O monitor cardíaco estava ligado, com a tela oscilando em linha verde, e no suporte de soro pendia um frasco metade cheio, sendo que ninguém deveria ter reposto aquilo. Deve ter sido algum estagiário distraído. Pensei, tentando me convencer. Anotei o incidente na prancheta, desliguei o monitor e fui apagar a luz. Mas antes que meus dedos alcançassem o interruptor, ouvi um suspiro vindo de trás de mim. Foi suave, mas humano. Virei lentamente, nada. O lençol da cama agora estava perfeitamente esticado, como se ninguém jamais tivesse deitado ali. Deixei o quarto, o coração martelando. Quando cheguei à central de enfermagem, a luz do corredor atrás de mim piscou e se apagou de vez. O painel de energia indicava falha apenas no setor 3, exatamente onde ficava o quarto 313. Peguei o telefone interno para avisar o técnico, mas a linha estava muda, sem ruído, sem tom. Só aquele silêncio pesado que parece gritar dentro do ouvido. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, o som da campainha voltou a ecoar. Ding, ding, ding. Olhei o painel de chamadas, quarto 313. E, junto do som, o monitor da recepção começou a transmitir a imagem da câmera de segurança do corredor. Lá estava o quarto, a porta entreaberta. E então, por um instante, uma sombra cruzou o vidro da janela. Não era reflexo. Parecia alguém andando lá dentro. Corri até lá. Quando abri a porta, o quarto estava gelado. Um frio que mordia a pele, diferente do ar-condicionado. O monitor cardíaco, que eu havia desligado, voltara a funcionar. E na tela, uma linha pulsava. Uma linha com batimentos. E então ouvi, claramente dentro do quarto, a voz rouca de um homem. Eu ainda estou aqui. Dei um passo para trás, tremendo. O ar ficou pesado. O cheiro de ferro e sangue tomou o ambiente. Olhei para o monitor e vi o nome do paciente piscando no canto da tela. Carlos Menezes. Ele fora o paciente que morreu ali, dias antes. Um homem de 68 anos, vítima de parada cardíaca. Eu estava de plantão na noite em que ele faleceu. Lembrei que ele segurou minha mão antes de partir e murmurou algo que na hora não entendi. Não me deixe sozinho no escuro. Agora parecia estar me cobrando essa promessa. A porta do quarto se fechou atrás de mim com um estalo. Tentei abri-la, mas a maçaneta girava em falso. A luz piscou, e por um segundo vi alguém deitado na cama. O corpo coberto por um lençol branco. Só que o lençol se movia, subindo e descendo, acompanhando respirações lentas e pesadas. Com as mãos tremendo, puxei o lençol. Não havia ninguém. Mas o colchão estava afundado, quente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Foi então que percebi meu reflexo no vidro da janela. E atrás de mim, outro reflexo. Um homem pálido, de jaleco rasgado, olhos opacos, fixos em mim. Virei-me, mas o quarto estava vazio. A luz apagou de vez. No escuro, o monitor cardíaco começou a apitar cada vez mais rápido. Bip, 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 até virar uma linha contínua. E então tudo silenciou. Quando a luz voltou, eu estava sozinha. Mas sobre o travesseiro havia algo que antes não estava ali. Minha prancheta, com uma nova anotação escrita em tinta vermelha. Plantão das 3 da manhã. Paciente Carlos Menezes estabilizado. Enfermeira Ana Ferreira. Meu nome. Desde aquela noite, sempre que entro em plantão, o quarto 313 permanece vazio. Mas a luz está acesa. E o monitor, por mais que desliguem, continua pulsando. Como se alguém ainda esperasse que eu o acompanhasse no escuro. A Canção dos Mortos. O disco estava escondido no fundo de uma caixa de vinis empoeirados, esquecidos em um brechó, onde o cheiro de mofo se misturava ao de madeira úmida e tecidos antigos. Clara, colecionadora de álbuns raros e fascinada por sons perdidos no tempo, o encontrou quase por acaso. A capa não tinha título, apenas um desenho desbotado. Uma figura humana de contornos indefinidos, curvada sobre um gramofone, com o rosto dissolvido em sombras. O atendente não soube dizer de onde veio. Jurou nunca tê-lo visto antes, mas aceitou vendê-lo por R$ 10. A superfície do vinil parecia mais fria que o ar, como se tivesse sido deixada ao relento em uma madrugada de inverno.
Clara levou o disco para casa, sem notar que, na contracapa, uma inscrição quase invisível estava gravada a fogo. A Canção dos Mortos, escute apenas uma vez. Naquela noite, chovia forte. As gotas batiam contra o vidro da janela do pequeno apartamento e a luz do abajur piscava intermitente. Clara retirou o vinil da capa, colocou-o cuidadosamente no toca-discos e abaixou a agulha. Um estalo, depois o chiado familiar. E então a música começou. Era uma melodia lenta, melancólica, tocada ao piano. As notas pareciam ecoar de muito longe, como se alguém as tocasse de dentro de um corredor subterrâneo. Aos poucos, uma voz feminina se uniu à canção. Suave, arrastada, quase um lamento. Não havia palavras compreensíveis, apenas sons que lembravam sussurros, sílabas sem idioma. A música fazia o ambiente parecer diferente. O quarto se tornava mais escuro, o ar mais pesado, e a chuva do lado de fora parecia cessar, embora Clara ainda visse os pingos no vidro. Quando a faixa terminou, ela percebeu algo estranho. O ponteiro do relógio marcava 2 horas depois do horário em que ela havia começado a ouvir. O disco, entretanto, parecia ter durado apenas alguns minutos. Intrigada, levantou a agulha, mas, por impulso, decidiu ouvir novamente. A segunda vez não soava igual. As notas do piano estavam em outra tonalidade, mais aguda, mais tensa. A voz da mulher soava aflita, quase como se suplicasse por algo. No reflexo da janela, Clara jurou ver um vulto ao fundo do quarto. Uma sombra de silhueta feminina, imóvel, observando. Virou-se, mas não havia ninguém. Nas noites seguintes, o disco tornou-se uma obsessão. Cada audição parecia revelar uma nova camada da música, como se ela se reconstruísse sozinha. Em uma das vezes, Clara ouviu passos entre as pausas, como se alguém andasse ao redor do microfone. Outra, percebeu um coro distante, múltiplas vozes que se sobrepunham, murmurando o mesmo tom grave, quase um cântico. O mais inquietante, porém, era a última faixa. No rótulo central do vinil, onde normalmente se inscrevia o nome das músicas, as primeiras estavam borradas, mas a última era legível. Faixa final. A Canção dos Mortos. No entanto, por mais que tentasse, Clara nunca conseguia ouvir até o fim. Sempre que a melodia chegava a determinado ponto, o som distorcia, o toca-discos emperrava, e a agulha voltava alguns segundos, repetindo o mesmo trecho. Era como se o próprio disco se recusasse a terminar. Na quinta noite, o padrão mudou. Quando abaixou a agulha, a música começou de forma diferente, sem piano, apenas um zumbido baixo, constante. Depois um som que lembrava a respiração, lenta e profunda. A voz feminina retornou, mas agora pronunciava palavras nítidas, embora em uma língua que Clara nunca ouvira. O apartamento inteiro pareceu vibrar ao ritmo da melodia. O relógio parou. As luzes apagaram. No breu, Clara sentiu o ar mover-se. Uma brisa fria percorreu-lhe a nuca. O toca-discos girava sozinho, ainda que a eletricidade tivesse caído. No reflexo do vidro da janela, ela viu uma figura de mulher atrás de si, pálida, sem olhos, com a boca aberta como se gritasse em silêncio. Clara tentou se mover, mas o corpo não respondeu. O som se intensificava, a voz agora multiplicada. Centenas de vozes repetindo a mesma sequência de notas. A agulha não parava de girar, mesmo quando o vinil terminou. No silêncio seguinte, ela ouviu um som metálico. Algo caindo no chão. Era a tampa do toca-discos aberta sozinha. No dia seguinte, o apartamento estava vazio. A porta trancada por dentro. O toca-discos ainda girava, e o vinil permanecia no prato, girando em silêncio, a agulha riscando o mesmo ponto. A polícia encontrou o diário de Clara aberto sobre a mesa. A última anotação dizia: a música mudou outra vez. Acho que ela está tentando sair. Depois do desaparecimento, o disco foi recolhido como evidência. Um dos investigadores, curioso, levou-o para casa. Disse aos colegas que queria entender o que tanto a fascinara. Nunca mais foi visto. Anos depois, o brechó fechou as portas. A caixa de vinis, no entanto, apareceu em outro lugar, em um mercado de antiguidades, em outra cidade. A mesma capa desbotada, o mesmo desenho da figura curvada sobre o gramofone. O vendedor, quando perguntado sobre a origem do disco, respondeu com indiferença. Chegou numa doação anônima, mas há algo curioso. Toda vez que alguém compra esse vinil, volta a aparecer aqui depois de um tempo. Igualzinho. Até o desgaste da capa é o mesmo. Ninguém sabe quem grava a melodia. Nenhum perito conseguiu reproduzir ou digitalizar o som. Os arquivos se corrompem antes do final. Dizem que a canção muda conforme o ouvinte.
molda-se aos medos, às lembranças, à culpa. Que o último verso, aquele que ninguém ouve inteiro, é um chamado. E que quando a última nota finalmente toca, a voz atravessa o véu, procurando um novo corpo para continuar a canção. Às vezes, nas madrugadas sem vento, quem passa pela rua do brechó jura ouvir uma música distante, tocada em piano. Uma melodia triste, que parece repetir-se eternamente, ecoando de um apartamento onde ninguém mais mora. Mas quem segue o som até o fim da rua, nunca mais volta para contar. A fotografia de 1913. No porão abafado de uma casa vitoriana convertida em estúdio, Clara limpava a poeira de caixas esquecidas. Era fotógrafa e colecionava retratos antigos para restaurar digitalmente, fascinada por como o tempo podia se infiltrar nas imagens, amarelá-las, rachá-las e, ainda assim, preservar o olhar de quem já não existia. Entre negativos frágeis e molduras quebradas, encontrou uma fotografia datada de 1913. Mostrava uma família inglesa posando diante de um jardim morto. Um homem de barba espessa, uma mulher de vestido escuro e duas crianças imóveis, como pequenas estátuas. No verso, a inscrição em caligrafia fina: Os Wensley, inverno de 1913. Clara levou a imagem para o computador. Escaneou, ajustou contraste, nitidez. E foi então que notou algo estranho. Uma das crianças, o menino à direita, não olhava para o fotógrafo como os outros. O rosto dele parecia ligeiramente virado para fora da composição, como se encarasse o observador. Achou curioso, deu zoom. O olhar do menino estava perfeitamente alinhado com o dela. E o mais inquietante era o leve sorriso que surgia no canto da boca. Um detalhe quase invisível nas bordas rachadas do papel. Clara piscou, afastou-se da tela. Quando olhou novamente, jurou que a expressão havia mudado. O sorriso era mais aberto. Guardou o arquivo e desligou o monitor, rindo de si mesma. Era apenas uma distorção, talvez resultado do scanner. Naquela noite, ao passar pelo corredor escuro, viu algo refletido no vidro da porta do estúdio. A silhueta de um menino de roupas antigas, imóvel, observando. Piscou e a forma sumiu. No dia seguinte, reabriu o arquivo para provar a si mesma que era imaginação. Mas o menino agora estava de frente na fotografia. Os outros membros da família permaneciam iguais, congelados na mesma postura rígida. Só ele mudava. Seus olhos eram profundos, vítreos, e pareciam conter uma névoa acinzentada. Clara apagou o arquivo, deletou o backup e quebrou o negativo em 3 pedaços. Mesmo assim, ao abrir o editor de imagens dias depois, o retrato reapareceu sozinho, nomeado apenas como 1913-PG. Tentou ignorar, mas a cada madrugada a impressora ligava sozinha, cuspindo cópias do retrato. Cada cópia era um pouco diferente. O menino se aproximava do primeiro plano, ganhando nitidez enquanto o fundo se desfazia em borrões. Certa manhã, o rosto dele ocupava quase toda a folha. A boca, antes esboçada em sorriso, estava aberta, escura, vazia, como um buraco profundo. Na última noite, o barulho da impressora ecoou outra vez. Clara desceu as escadas correndo, gritando o nome do gato que miava desesperado. Quando chegou ao estúdio, encontrou dezenas de folhas espalhadas pelo chão. No centro, uma nova fotografia impressa. O retrato de uma mulher diante da tela do computador com expressão de horror. Atrás dela, o menino. E na margem inferior, rabiscado em tinta escura, lia-se: Inverno de 2025.